Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos estar lendo capítulos de Atos 6, né? Nós vamos estar aí fazendo a leitura da palavra do Senhor, aprendendo um pouco mais com o Senhor Jesus e pedindo a direção do Espírito Santo para que Ele possa nos guiar e nos direcionar a entender e a compreender a palavra do Senhor. Amém? Boa noite a todos aí, né? Aqui no Japão e bom dia para aqueles que estão aí no Brasil. Deus abençoe sua vida. Amém, amados? Vamos estar orando, pedindo a direção de Deus. Creio que Deus vai estar falando ao nosso coração, tá bom? Esteja orando conosco aí. Vamos orar, Bruninha? Bruninha está aqui comigo, né? Ela vai dar um oi aí para vocês. No final ela põe o rosto aí para vocês verem. Vamos estar orando então, tá bom? Você esteja orando, amado, para que Deus possa estar direcionando você a entender a palavra de acordo com o Espírito Santo, tá bom? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador do céu e da terra, neste momento, Senhor, Senhor, eu coloco diante de Ti diante de Ti a minha vida a minha vida e o meu coração. e o meu coração. Em primeiro lugar, Senhor, Em primeiro lugar, eu Senhor, peço a Ti, eu peço a Ti, perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, porque eu sei porque eu sei quem eu sou. quem eu sou. Perdoa-me, Perdoa-me, tende misericórdia de mim. tende misericórdia de Me mim. ajuda, Senhor, nas Sim. minhas fraquezas, Me ajuda, Senhor, nas minhas fraquezas, que são muitas. que são muitas. E eu te peço E eu te peço que o Senhor esteja sempre me corrigindo, que o Senhor esteja sempre me corrigindo, sempre me direcionando sempre me direcionando para fazer a tua vontade. para fazer a Tua vontade. Senhor, Senhor, eu clamo a Ti, eu clamo a Ti, amado e amigo Espírito Santo, amado e amigo Espírito Santo, me ajuda me ajuda na minha caminhada na diária, minha caminhada diária, porque quanto mais porque quanto mais eu busco o meu Senhor, eu busco o meu Senhor, mais eu vejo mais eu vejo a a necessidade necessidade de ser parecido com de Ele, ser parecida com Ele. e eu vejo E eu o vejo quanto o quanto eu estou longe eu estou longe de ser parecido com de Ele. ser parecido com Ele. Mas eu te peço, amado Espírito Santo, Mas eu te peço, amado Espírito Santo, você é o meu ajudador, você é o meu ajudador. então eu peço a tua ajuda. Então eu peço a Tua ajuda. Ajuda-me Ajuda-me nos momentos difíceis, nos momentos difíceis. ajuda-me Ajuda-me em todas as minhas em batalhas, todas as minhas batalhas, em todas as minhas em dificuldades, todas as minhas dificuldades, entre eu e eu mesmo. entre eu e eu mesma. Muitas vezes, Senhor, Muitas vezes, Senhor, eu clamo a Ti eu clamo a Ti em desespero, em desespero, porque eu preciso porque eu preciso da Tua direção da Tua direção e da Tua ministração em meu e coração. da Tua administração no meu Por isso eu coração. peço a Ti, amado Espírito Santo, Por isso eu peço a Ti, amado Espírito Santo, fala comigo, fala comigo, estenda Tuas mãos sobre mim, estenda Tuas mãos sobre mim, capacita-me capacita-me a entender a entender a Tua palavra, a Tua palavra, capacita-me capacita-me a viver a viver a Tua a palavra, Tua palavra. me ajuda, Me ajuda, amado Espírito Santo, amado Espírito Santo, a buscar a buscar ser parecido ser parecido com o meu Senhor com o Jesus meu Senhor Jesus todos os dias da minha vida. todos os dias da minha vida. Me ajuda. Me ajuda. É difícil, É difícil, não é fácil não é fácil estar a estar tentando viver tentando viver de acordo de acordo com a Tua palavra, com a Tua palavra, mas nós sabemos mas nós sabemos que a nossa força que a nossa força é pouca, é pouca, é limitada. é limitada. Nós só podemos andar Nós só podemos andar na força do Teu na Espírito. força do Teu Espírito. Então nos ajuda Então nos ajuda nas nossas nas fraquezas, nossas fraquezas, nas nossas nas dificuldades. nossas dificuldades. Tende misericórdia de nós. Tende misericórdia de nós. Coloca paz, Coloca paz, amor, amor, tranquilidade, tranquilidade, perseverança, perseverança, benignidade, benignidade, bondade, bondade, amor, amor, esperança, esperança, felicidade felicidade em nosso coração. em nosso coração. Nos ajuda Nos ajuda a ser a ser um servo um servo que te agrada,
que te agrada. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu clamo a Ti. Eu clamo a Ti. Sou grato a Ti, Senhor, Sou grato a Ti, Senhor, por esse dia por maravilhoso. esse dia maravilhoso. Sou grato a Ti Sou grato a pela Ti. minha família, Pela minha família. pela saúde, Pela saúde. pelos livramentos Pelos livramentos. que o Senhor tem nos que dado o Senhor tem nos dado. a cada um de A nós. cada um de nós. Obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor. pela Tua fidelidade, Pela Tua fidelidade. pois Tu estás conosco Pois Tu estás conosco todo o tempo todo o tempo. e muitas E vezes muitas vezes nós nós fracassamos, fracassamos. mas pedimos a Ti Pedimos a Ti a Tua graça e a misericórdia, Tua graça e a misericórdia. Tua A direção, Tua direção. a Tua palavra aos nossos A ouvidos. Tua palavra aos nossos ouvidos. Fala comigo, Espírito Santo, Fala comigo, Espírito Santo. e me direciona E me direciona a entender a entender e andar e andar segundo segundo a Tua palavra, a Tua palavra. para que o Teu nome, Senhor, Para que Teu nome seja exaltado, seja exaltado. para que o Teu nome Para que Teu seja nome conhecido. seja conhecido. Me ajuda, Senhor, Me ajuda, Senhor, a divulgar o Teu a nome. divulgar o Teu Me nome. ajuda, Senhor, Me ajuda, Senhor, a glorificar a glorificar, e honrar honrar o Teu nome, o Teu nome, louvar, louvar, engrandecer engrandecer e em todo o tempo, em Senhor, todo o tempo, Senhor, ser grato ser grato por tudo que o Senhor faz por por nós. tudo que o Senhor faz por nós. Nós não merecemos, Não merecemos, mas o Senhor é mas misericordioso o Senhor é misericordioso. e o Senhor nos guarda todos os dias da nossa vida. O Senhor nos guarda todos os dias da nossa Muito vida. obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Perdoa Perdoa o meu coração o meu coração e me ajuda e me ajuda a entender a entender a Tua a palavra Tua palavra e guardá-la e aguardá-la no mais profundo mais profundo da minha da alma, minha alma. e que esse dia E que esse dia seja inesquecível seja inesquecível. e que a Tua palavra Que a Tua palavra venha revelada venha revelada pelo Teu Espírito Santo pelo Teu Espírito Santo e consuma e consuma a minha alma. a minha alma. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, eu te peço, Senhor, ao entender a Tua a palavra, entender a Tua palavra. eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui da mesma forma, da mesma forma. mas algo vai mudar, Mas algo vai mudar. porque a Tua palavra é viva Porque a Tua palavra é viva e eficaz, e eficaz, verdadeira verdadeira e és a luz e é da luz sobre a nossa vida. sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Em Jesus, nome do Senhor eu Jesus, clamo a Ti, eu clamo a Ti. me ajuda, Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. em nome de Em Jesus, nome de Jesus. em nome de Em Jesus, nome de Jesus. para a glória do Senhor, Para a glória do Senhor. nós oramos Nós oramos e entregamos e entregamos tudo que vai ser feito aqui tudo que vai ser feito aqui nas Tuas mãos, Espírito Santo. nas Tuas mãos, Espírito Santo. Faça a Tua vontade. Faça a Tua vontade. Antoroba calabasuribica sirimicantaralabachai. Faça a Tua vontade, Senhor, Faça a Tua vontade, Senhor, na nossa vida, na nossa vida. e que Teu nome E que Teu nome venha a ser glorificado. venha ser glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Glória a Deus. O Senhor estava ministrando aqui no meu coração. Esse Deus, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é majestoso. Ele é digno de honra e de glória. Em todo tempo nós temos que exaltar e glorificar o nome desse Deus. Amém? Vamos estar então fazendo a leitura aqui no livro de Atos 6, né? A Bruninha vai começar a ler para nós, né? A escolha dos 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Por que suas ruivas estão sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos? Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, e nos
dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicarno, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes puseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Obedecia à fé. Amém? Eu vou estar dando uma passadinha de novo aqui pra gente estar vendo alguns pontos, né? Aqui nós vemos as escolhas dos 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Ou seja, era muita gente, né, amados? Eles estavam ali com muita gente e eles tinham muito trabalho para fazer e como não estava sendo bem distribuído, não estava sendo bem organizado, acabava ficando que algumas viúvas ficavam sem a distribuição diária de alimento, né? Por causa da organização. Teria que ter uma organização ali, né, para que eles pudessem colocar tudo no lugar. E aqui nós vemos que isso é prioridade, né, na palavra de Deus, né? Nós temos que sempre estar procurando organizar, fazer as coisas bem organizado, dando a direção, né, de tudo que for fazer, porque nós vemos Jesus tudo que ele ia fazer tinha um propósito. Jesus nunca fazia nada no impulso, Jesus nunca fazia nada sem proclamar antes, né? E todo lugar que Jesus ia, Jesus já tinha um propósito ali, né? Nós vamos ver isso quando Jesus saiu, foi conversar com a mulher samaritana, né? Nós vamos ver isso quando Jesus foi no caminho de Emaús, falar com os 2 discípulos, né? E quando Jesus também foi lá para curar o gadareno, né? Às vezes Jesus desviava de toda uma cidade que ele podia estar pregando, né? E para ir atrás de uma pessoa a qual ele sabia que existia um propósito ali. Então nós vemos aqui que a organização ela é um fato, né, dentro do ministério. Em tudo que nós formos fazer, nós vamos ver que nós precisamos ser organizados, né? Nós lemos aqui, né, na palavra, não sei que dia que foi, nós estávamos lendo, lembra que nós lemos que a palavra de Deus diz que quando você for construir alguma coisa, você tem que sentar, pôr tudo na caneta e ver o que você vai construir, para ver se o dinheiro vai dar, né? Se o dinheiro não... Porque senão você começa uma obra e não termina, e aí o que vão dizer as pessoas? Ah, ele começou a obra e não terminou. Ou seja, falta de organização, né? Fez tudo de qualquer jeito, né? E Deus também condena tudo que você faz para ele relaxadamente. Tem que tudo ter um propósito, um compromisso, né? Nós vemos bem claro aqui. Então, era o que estava acontecendo aqui, ó, no meio deles, né? Havia muitas pessoas e pelo fato de haver muitas pessoas, algumas pessoas estavam ficando sem alimentos, né? E principalmente nós vemos aqui que os gregos que se queixaram dos judeus de fala hebraica, né? Os de fala grega estavam contestando sobre os de fala hebraica, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então precisava ser organizado isso, né? E aí, o que aconteceu?
versículo 2 diz assim: Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, né? Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui nós vemos que eles falaram: vamos ter que organizar isso aí, né? Então nós vamos escolher aí 7 discípulos, né? Nós vamos escolher 7 homens aí capacitados, 7 homens cheios do Espírito Santo para estar cuidando dessas coisas, né? Para que tudo fique claro e organizado, né? Então ele vai e chama, né? Eles para poder dar essa tarefa a eles, porque eles, passando essa tarefa para aquelas pessoas, né? Eles ficariam com mais tempo, né? Para o ministério aí da palavra, né? Da oração e da palavra. Foi o que ele falou, né? Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nós nos dedicaremos à oração, ao ministério ao ministério da palavra. Aqui a gente vê que eles fizeram isso para organizar algumas coisas que estavam ficando sem fazer, né? E nós vamos aqui por versículo 5, vai dizer assim: Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. E aqui nós vemos que eles conseguiram organizar, né, com essa situação, essa sabedoria deles, né, de escolher os discípulos e dar a eles essa tarefa para que eles pudessem se dedicar ao ministério da oração e da palavra. Então nós vimos aqui que eles organizaram, eles conseguiram organizar, né, e todos se agradaram. Por quê? Porque todo mundo queria organizar, né, mas geralmente ninguém quer trabalhar relaxadamente ou fazer as coisas relaxadamente, mas nós queremos organizar, mas tem coisas que não dá para organizar e nós temos que ser relevante, né? Nós temos que ter um jogo de cintura, uma sabedoria, né? Porque tem muitas coisas que a gente vê no ministério, né? A gente que trabalha na liderança, a gente sabe que tem muitas coisas que às vezes pega a gente de surpresa, né? Mas isso faz parte, né? São coisas que a gente aprende. Aí nós vamos aqui, a prisão de Estevão. Vou deixar a Bruninha estar lendo para nós, né, Bruna? Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia.
Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que eles falavam. Então subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso gritaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Amém. Glória a Deus. Aqui nós vamos ver a prisão de Estevão, né? Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus e dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como os das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria e ao espírito que nele estava. Aqui nós vemos que eles estavam, eles se levantaram mais uma vez, a organização religiosa da época, os judeus de Cirene, e o povo de Alexandria, da Cilícia e da Ásia. E ali eles queriam, culpar Estevão, ou julgar Estevão, ou levar Estevão à prisão, porque Estevão estava fazendo o que ali, amados? Nós vemos ali que ele estava realizando grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Então, quando os saduceus, os judeus e os saduceus, ebuseus, os mestres da lei, os fariseus, quando eles viam os discípulos de Jesus fazendo sinais e maravilhas, eles ficavam revoltados, mano? Por quê? Primeiro, que eles tinham inveja. Segundo, é porque que a maior pregação do evangelho é quando você realiza um sinal e maravilha. Você não precisa falar nada, Você chega num homem, Você está buscando a Deus, você está cheio do Espírito Santo. E você senta no homem, o homem está sentado ali, é aleijado de uma perna, E esse homem chega ali e fala assim para você: me ajuda, me dá uma esmola. E você fala assim: não, eu posso orar por você e eu creio que Deus vai te levantar. Jesus pode te levantar, pode te curar. E ele fala assim: então ora. Aí você vai e faz uma oração simples e Deus levanta esse aleijado. E a perna dele volta a ser uma perna normal. Aí imagina, mano. Precisa pregar alguma coisa? Quem está vendo isso aí, eles vão ver que existe um Deus na sua vida, Então, quando os discípulos faziam algum milagre, faziam algumas maravilhas, igual está escrito aqui que Estevão fazia, eles ficavam com ciúme, ficavam revoltados e queria parar de tudo quanto é jeito, porque contra o fato não tem argumento, As pessoas estavam vendo ali ser realizado, a cura. Então todo o povo ia crendo, ia confiando, ia acreditando e cada vez mais comprometendo a religiosidade que eles carregavam dentro do ministério ali, Então nós vemos aqui que Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo, estava fazendo maravilhas, e isso fez com que despertasse a raiva, o ódio, a vingança daquele povo contra ele, e o povo começou a perseguir ele para prendê-lo, queria prender, queria parar com aquele, porque
Estevão estava dando sinais claros de que Jesus estava na vida deles e eles não poderiam deixar isso acontecer, né? Então eles partem aí para tentar prendê-lo, né? Então eles tentaram aí buscar uma maneira de prender e acusar Estevão, né? E esses homens, eles começavam a inventar algumas coisas, né? Eles queriam inventar alguma coisa, mas como Estevão estava cheio do Espírito Santo, eles não podiam resistir, né, à sabedoria do Espírito Santo, porque Estevão estava falando através do Espírito Santo. Então todo o argumento deles caía por terra, né? E aqui nós vemos aqui que Estevão, ele colocava todos os argumentos dele por terra por causa da sabedoria e o Espírito que nele estava, né? Ou seja, ele falava através do Espírito Santo. Quem mais sabe do que Deus, né, mano? Deus é a própria sabedoria. Então não tinha como eles vencer, né? Então, o que eles fizeram? Eles subornaram alguns homens para dizerem que ouviram Estevão falar blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Olha só. Ele estava ali no nome de Deus, ele estava ali fazendo milagres e maravilhas no nome de Deus. E eles pagaram os homens, né, para dizerem que Estevão tinha blasfemado, né? Blasfêmia sabe o que é blasfêmia? É uma mentira, né? Algo que eles inventaram, né? Ou algum, por exemplo, ele estava falando que blasfemando é como se estivesse tirando valor, né? Dos deuses dele, colocando um valor em Jesus e desprezando os deuses deles, né? Assim que eles sentiam, né? Então, eles falavam que eles estavam mentindo, né? Mentindo através Estevão estava mentindo e pregando coisas que não era verdade, né? Agora, se Estevão estava pregando sobre Deus, né? Como que ele ia falar contra Moisés e contra Deus? Olha só. Versículo 12. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Eles tanto fizeram que até conseguiram prender Estevão, né? Fizeram, inventaram, criaram certas situações, falaram que ele blasfemou, né? Para que pudesse prender Estevão, mas aí ele já estava colocando o povo contra Estevão, né? O próprio povo foi levado pelos líderes religiosos, né? Igual a Bíblia fala aqui, né? Os líderes religiosos e o mestre da lei, eles só para prender Estevão e fazer com que o povo mesmo linchasse, né? Tirasse a vida de Estevão. E aí eles foram levados ao sinédrio, né, Estevão? E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam que este homem não para de falar contra, blasfemar, né? Falar contra a igreja dele. Falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará o costume que Moisés nos deixou. Aqui ele está falando de uma palavra de Jesus, que Jesus disse que ele destruiria o templo e em 3 dias ele levantaria o templo, né? Mas o que Jesus estava falando? Jesus estava falando da morte dele, né? O que era o templo? O templo é o corpo, né? A Bíblia vai chamar o nosso corpo de templo do Espírito Santo, ou seja, casa de Deus. Quando fala templo, fala casa, né? Então, o seu corpo é a casa de Deus. O Espírito Santo mora dentro de você, né? Então, o seu corpo é o templo.
Então Jesus está falando desse templo. O que é o templo? O corpo. Só que ele estava achando que era o templo, o prédio. Porque o prédio, eles demoraram bastante tempo para construir o prédio. Você entendeu? Então, quando Jesus estava falando templo, Jesus não estava falando do prédio em si. Jesus estava falando do corpo. Ele falou assim, eu destruirei esse templo em 3 dias e eu faço ele de volta. Jesus estava falando da morte e ressurreição dele. Que ele ia morrer, o corpo dele ia ser glorificado e ele ia para a glória. Aí depois ele ia voltar. Entendeu? 3 dias Jesus não ressuscitou? Depois de 3 dias Jesus não ressuscitou? Então era sobre isso que Jesus estava falando, né? Eu derrubarei esse templo e depois de 3 dias ele será edificado. E eles entenderam que era o prédio que eles estavam construindo. E o prédio eles demoraram não sei quantos anos para construir esse prédio. Anos. Né? Muito tempo eles demoraram para construir o prédio. E Jesus falou para eles que destruiria. E em 3 dias colocava ele em pé de novo. Edificaria. Edificaria é construir de novo. Então eles começaram a acusar, né? Acusar o Estevão por causa disso, porque ele estava pregando aquilo que Jesus falou. Pois ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno destruirá esse lugar e mudará o costume de Moisés. Eles já apanharam diferente, do que aconteceu, né? Mudará o costume de Moisés. Eles já estão falando diferente do que aconteceu, né? Aqui ele já estava falando que, ele já distorceu tudo que Jesus falou, né? Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Eles já estão mentindo, porque Jesus não falou que ia mudar os costumes, né? Jesus falou que ia mudar o templo, edificaria o templo. Agora, os costumes iam ser mudados através do reino de Deus. Quando Jesus voltasse, de todo jeito ia ter que ter uma mudança, né? Porque Jesus ia trazer o reino, né? Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Amado, imagina a glória que estava sobre a vida de Estevão, imagina a glória que estava sobre o rosto de Estevão, para eles ver Estevão como um anjo, né? Aqui eles falam que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Imagina a glória que estava sobre Estevão. Será que Estevão estava preocupado com a morte dele, se eles iam prender? Não, mas Estevão estava cheio do Espírito Santo. E para ele, o mais importante era pregar a respeito de Jesus. E foi isso que ele fez. E por isso, o prenderam e fizeram várias coisas que nós vamos ver nos próximos capítulos, né? No capítulo 7, amanhã, nós vamos estar passando por ele. Nem sei se vai dar para fazer o capítulo 7, porque eu dei uma olhada lá e vai até os... Quantos capítulos? 60 capítulos amanhã. Amém, amados? Nós vamos ficar por aqui. Você guarda aí a história de Estevão, né? E fica com essa parte aqui, amado, olhando para ele. Todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina a glória que estava sobre a vida de Estevão, né? Imagina a força que ele tinha, a veemência que ele tinha ali naquela hora, ali cheio do Espírito Santo, para enfrentar aquele sinédrio, enfrentar. Por isso que a palavra do Senhor diz que na hora que eles fossem falar com as pessoas grandes, né? Jesus, o próprio Espírito ia falar, eles não iam precisar falar, mas o próprio Espírito ia falar. Nós vimos aqui que ele falou, né, que nós vimos aqui Estevão falando que o Espírito que estava sobre Estevão, eles não podiam resistir, né, por causa da sabedoria que estava sobre ele. E nós vimos aí, amém?
Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor guarda aí essas duas passagens para que o Senhor possa ser edificado em nome do Senhor Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus? Pai querido e amado, muito obrigado pela Tua palavra. Hoje, Senhor, nós estamos aqui aprendendo contigo. E eu te peço, Senhor, guarda essa palavra no nosso coração. Não nos deixe esquecer, Senhor. Para que nós possamos ser aí organizados. E fazer a Tua vontade corretamente. Para que nós também, Senhor, venhamos buscar a Tua presença a cada dia da nossa vida. Para que nós venhamos ser cheios, assim como os discípulos, assim como os profetas, cheio da Tua autoridade, cheio da Tua presença, para que o Teu nome seja glorificado por onde quer que nós passamos. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor falou conosco nesta noite. Que o Espírito Santo do Senhor continue ministrando esta palavra em meu coração, para que eu venha crescer a cada dia mais. Eu te louvo, te engrandeço e te agradeço. Muito obrigado, Jesus. Louvado é o Teu nome. Digno de honra, de glória, de poder. E a Ti toda majestade diante do Teu trono. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Papai, pela Tua presença, por falar conosco. Digno és de toda honra e glória. E que o Espírito do Senhor possa reinar sobre a minha vida, me conduzindo a cada dia na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, eu oro diante de Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja falando no nosso coração, que nós venhamos ter aí uma bela noite de sono para quem está aqui no Japão, né? E um bom dia para quem está amanhecendo aí no Brasil. Deus abençoe sua vida. Beijo no seu coração. Que Deus possa estar trabalhando a cada momento aí no seu coração. Amém? Bruninha vai dar um tchau para você. Hein? Tchau. Amém, amados. Fica com Deus. Deus que abençoe. Até mais, viu? Paz do Senhor.